Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão conosco. A gente fica muito feliz de estarmos aqui hoje para as reflexões dessa noite. E hoje o nosso tema a gente vai falar um pouquinho sobre Deus. E nada melhor para a gente começar, sintonizarmos com Ele, elevando os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, amoroso e bom, que possa nos envolver a todos, inspirando as reflexões da nossa noite, que possamos, cada um em nossos lares, receber o amparo e o auxílio do alto e que possamos sorver de cada uma das reflexões material para nos auxiliar na caminhada da vida ao longo da semana, que possamos encontrar o equilíbrio necessário, a reharmonia das nossas forças íntimas, a força e a fé fortalecidas, a vontade, para seguirmos adiante no caminho do bem, trilhando esse caminho de amor com Jesus e com o Evangelho, que tanto tem nos apresentado, que tanto tem nos sustentado na caminhada. Inspira-nos sempre e ampara-nos, Senhor. Que assim seja. Boa noite mais uma vez então, meus amigos. E como nós já adiantamos, o tema da nossa noite hoje é Deus. Deus, nosso Pai. E para falar sobre Deus, talvez esse um dos assuntos mais presentes nas reflexões acerca da espiritualidade e, consequentemente, é claro, da doutrina espírita, como um pilar fundamental, é um assunto assim muito presente, então por isso bastante comentado desde sempre por todos nós, uma das coisas principais que nos aproxima de qualquer manifestação espiritual ou religiosa, é também um dos assuntos mais complexos e mais profundos por conta do tanto que ele representa. Que é Deus, né? Começa Kardec perguntando no Livro dos Espíritos, que é esse que é criador de tudo e de todos nós e de tudo que existe no universo. Talvez não, com certeza, nós não temos ainda dimensão dessa representação de Deus para nós, né? Para as nossas vidas, para todo o universo. Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai, como nós vamos aqui dizer. E essa consciência talvez ainda nos falte em profundidade, mas por outro lado, como também dissemos, é muito presente. E muito presente para nós não de agora, desde o início do nosso processo, da nossa jornada evolutiva. Não é à toa que a noção e a consciência de divindade e de uma força maior, claro, com as suas expressões diferentes em cada agrupamento, em cada povo, né, em cada época, mas essa noção de uma divindade, de algo superior, de uma força criadora que nos rege e que nos sustenta, sempre foi presente em todos os tempos e em todos os povos. A gente percebe, é claro, as diferenças, mas isso sempre muito presente, como a mostrar realmente para nós o quanto essa certeza, essa sensação íntima, inata das criaturas, mostra para nós o quanto Deus realmente é presente, real para muitos de nós, ainda que na sua abstração, ainda que nessa complexidade de podermos compreendê-lo a fundo, de podermos entendê-lo realmente na sua grandiosidade, nem diria na sua essência, porque isso realmente foge a nós enquanto criaturas, né? Conhecemos a essência do próprio Criador,
Mas Deus é muito presente para nós, né? Deus é muito presente nas nossas vidas e tenho certeza para cada um de nós, antes ainda de conhecermos a doutrina espírita, talvez nessa encarnação, a figura de Deus já muito presente, né? Esse sentimento nos nossos corações, dessa devoção, dessa entrega mesmo a esse Pai que é muito maior do que todos nós e que está aí a reger todas as coisas. Como nós dizíamos, teve ao longo da história muitas nuances diferentes, mas a partir dali da primeira revelação, com o povo hebreu, com Moisés, a gente já tem uma consciência um pouco mais próxima na unidade que Deus representa, né? Ali existe já a expressão do Deus único, quando antes essa noção de divindade ainda estava muito dispersa, digamos ali, em vários tipos de deuses, né? Em várias forças da natureza, ou deuses diversos. Ali, na primeira revelação, ele já aparece como um Deus único, um só, que é Pai, que é Criador de tudo e de todos, naquele momento, né? E é interessante porque ali Deus recebe uma quantidade infinda de nomes diversos. É claro, né? Deus tinha ali um nome que não era falado, enfim, por uma série de questões que a gente não vai entrar aqui, mas Deus naquele momento ele era chamado por algumas características, por alguns adjetivos que eram usados para se referir a Deus. Então Deus era chamado, por exemplo, de Todo-Poderoso, enfim, de nomes assim, de Supremo, enfim, que iam dando essas noções, essa característica de ser realmente Deus, esse ser superior, maior que todos nós. Mas é quando Jesus vem à Terra, no que a gente conhece como a segunda revelação, né? A vinda do Cristo para aprofundar um pouco mais e para desdobrar alguns aspectos além daquilo que já foi trazido na primeira revelação, né, mas como uma continuidade do processo, Jesus vem e nos mostra uma face, uma característica de Deus que, diante de todos os nomes que eram usados ali na primeira revelação, uma infinidade deles realmente a gente não conseguiria contar aqui todos eles. Um deles, que é justamente o título, né, e o nome que Jesus escolhe para dar a Deus, não era utilizado antes. Então vem realmente como uma grande novidade, como uma renovação de olhar ali para esse Deus que já era muito grandioso. Jesus o chama de Pai. E quando Jesus chama a Deus de Pai, ele dá para nós essa proximidade daquele que é gigantesco. A gente não tem nem adjetivos para dizer isso, né? Realmente muito grandioso como criador de todo o universo. Jesus faz o processo de trazer esse que é o criador de tudo para bem próximo de nós, quando ele o chama de Pai, porque traz Deus para a intimidade e traz para nós uma relação com esse Pai muito mais íntima. Jesus vai se referir a Deus de maneira muito carinhosa em várias das suas falas, das suas passagens, e mostra para nós, na sua vida, na vivência cotidiana, o quanto a sua intimidade com o Pai era realmente muito profunda. Essa comunhão, que é como a gente diz, né? Essa comunhão entre Criador e criatura, ali em Jesus, como o Espírito já muito evoluído que mostra para nós o quanto é possível estarmos próximos,
o quanto é possível estarmos juntos, como ele mesmo chega a dizer, né? Eu e o Pai somos um, no sentido de que a relação de intimidade era tão profunda, né? A intimidade era tanta que ele chega a dizer que eram um só, não, claro, como a mesma criatura, que nós sabemos que não são, mas no processo realmente de muita intimidade. E isso é extremamente consolador para todos nós. Porque qual não é a nossa alegria em percebermos que Deus é nosso Pai e está tão próximo assim de nós? Conhecer a Deus na sua grandiosidade, sabê-lo, né, criador de tudo e por isso também aquele que rege todas as coisas que acontecem no universo, que observa e conhece a tudo, né, porque Deus não é aquele que criou e ausentou-se, pelo contrário, é extremamente presente e seguimos com Ele, né, presente em tudo que acontece. Deus então está junto de nós. E mais do que isso, está dentro de nós. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas como é que a gente consegue, então, alcançar, né, esse processo de comunhão mais profunda? Eu tenho certeza, como eu já disse, todos nós temos aí alguma, algum, alguma característica, assim, algum nível de intimidade com Deus. Alguns vão apresentar essa intimidade já mais fortalecida, outros menos, mas todos nós conhecemos a Deus de alguma maneira, sabemos da sua presença e temos nos nossos corações, ainda que seja só nos momentos de maior dificuldade, esse impulso de buscá-lo, né? De buscar o seu auxílio para que ele esteja conosco. E para nos auxiliar, então, a compreender um pouquinho melhor isso, a gente trouxe uma reflexão em torno de uma mensagem de Emmanuel chamada exatamente Deus, Nosso Pai, que se encontra no livro Canais da Vida. E aqui Emmanuel vai discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto, e ele começa dizendo de uma maneira bastante poética até, ele diz que a pedra sonha com a sensação de planta, mostrando, a gente vai ver aqui na sequência, o encadeamento das coisas, né? A gente, dentro do processo evolutivo, estamos inseridos numa cadeia, num processo. E aí, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai galgando, né, esses degraus da evolução, o caminho da evolução é para Deus, é em direção a Ele que nós todos seguimos adiante. E esse processo todo, como na criação como um todo, começa desde o início nos outros reinos, né? Então ele diz: a pedra sonha com a sensação de planta, a árvore aspira o instinto animal, a fera vislumbra a inteligência, o selvagem candidata-se à luz da razão, o homem deseja para si o brilho do anjo, e o anjo entrevê a celeste escalada de posições que ainda lhe cabe atravessar no rumo da integração com a munificência divina. Então, sempre no degrau ali em que está, né, o ser sempre vislumbra adiante o próximo passo, a nova aquisição a que pode almejar, né, e que com a trajetória evolutiva vai alcançando. Então, dentro da humanidade, já o selvagem candidata-se à luz da razão. O homem deseja para si o brilho do anjo, que é a posição em que nós estamos, né? Homens e mulheres no mundo, espíritos nesse estágio evolutivo, estamos aqui todos a vislumbrar para nós esse brilho do anjo, o anjo nesse sentido do espírito já mais evoluído na jornada evolutiva, né? Num patamar mais elevado, um espírito puro. Então, a gente vislumbra, a gente tem em Jesus o modelo
e o guia, porque ele é para nós essa referência, e é para lá que nós caminhamos, né? Transformando a nós mesmos para nos assemelharmos a ele, nessas características do espírito jamais evoluído. Mas não para por aí, porque o anjo segue evoluindo. O processo, né, a trajetória de evolução, ela é infinita, não tem fim, né? Se a gente, mais uma vez, estamos caminhando até Deus, a gente nunca vai chegar até Ele, porque Deus é criador e nós somos criaturas. Deus é a suprema perfeição. Nós temos uma perfeição relativa possível, né? Nós somos seres perfectíveis, vamos nos aperfeiçoando e cada vez nos aproximando mais de Deus. Mas isso é infinito e talvez a nossa consciência de seres encarnados realmente ainda não dê conta de perceber o que é isso, né? E de compreender isso a fundo. Mas o Emmanuel prossegue nas suas reflexões e diz: seres em crescimento, tão distantes da sublimação, quanto o orangotango ainda se encontra longe de nós. Então, ele está fazendo uma comparação, né? O orangotango, o princípio animal que existe ali, tem toda uma trajetória até chegar na humanidade, que é o estágio que nós estamos hoje. Assim também nós temos um longo processo até esses graus aí de espíritos mais purificados. Na insignificância de nossas aquisições e valores, qualquer definição de Deus nos escapa por insuficiência de percepção e compreensão. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? A consciência de que nós somos realmente pequeninos. Nós somos ainda crianças do ponto de vista dessa percepção espiritual e da percepção que podemos ter de Deus. Então, realmente nos é muito difícil compreendermos a fundo, né? Ter essa percepção de uma definição de Deus mais minuciosa, mais acertada, né? Como nós dizemos, nós temos uma percepção ampla e, claro, temos características, temos definições. Kardec faz esse esforço no Livro dos Espíritos, como a gente disse, desde, né, trazendo a primeira pergunta, que é Deus, e os Espíritos dão uma resposta para a gente, mas Kardec fica tentando ir um pouco além, inclusive, e lá na resposta da pergunta 14, os Espíritos vão dar um breque, né? E dizer para ele: calma, não vos percais num labirinto de onde não podereis sair, falando um pouco sobre essa questão, né, da divindade, quando a gente às vezes quer entrar realmente por caminhos que a gente ainda não tem condições, né, de compreender no campo cognitivo, digamos assim. Mas o Emmanuel prossegue. Ele diz: o verme, defrontado pela excelsitude da natureza, jamais conseguirá em sua condição penetrar as leis da botânica. Então ele começa a dar exemplos da própria natureza, como é muito comum de Emmanuel fazer, né? O verme é um ser inserido na natureza, faz parte dela, mas ele tem uma condição e um papel ali que estão longe de permitir a ele entender esses conceitos, essas leis da botânica, como nós, seres humanos, estudamos. Isso não quer dizer que ele está apartado dessas leis da botânica, muito pelo contrário, né? Ele está inserido ali no processo natural e aquilo tudo faz parte, direta ou indiretamente, ali da sua vida. Emmanuel ainda dá um outro exemplo. E a ave pequenina, embora refletindo nas asas tenras o fulgor solar, não pode analisar os fenômenos da luz. Então, mais uma vez, a luz chega até as suas asas, esquenta aquele ser, né? Tem ali os reflexos dessa influência, mas isso não permite
que a pequenina ave, então, possa analisar os fenômenos de uma maneira muito complexa, né? Muito cognitiva. Isso não cabe ao pequeno pássaro, não faz parte ainda do seu momento. Então, essa consciência para nós, seres humanos, é uma postura extremamente humilde, da gente perceber que ainda nos falta, né? Mais uma vez eu vou tentar resgatar aqui uma outra questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta aqui: se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus, é a questão 10. E os espíritos são muito claros e categóricos. Não, é um sentido que lhe falta. É um sentido, é como se nos faltasse a visão, que é um sentido material que nos dá a percepção de sentirmos, né, de percebermos o mundo. Nos falta um sentido. Isso ainda é parte do nosso processo evolutivo e é humilde da nossa parte reconhecer isso. E reconhecer que tem coisas que a gente não vai conseguir chegar tão no fundo, mas tem outros processos, outros meios pelos quais a gente pode reconhecer e sentir a Deus. A gente vai ver. Emmanuel prossegue: entretanto, o verme e a ave atendem às funções que lhes cabem na economia do mundo e evoluem dia a dia para mais altos recursos da forma no campo do progresso constante. O verme e a ave e os seres animais, eles não têm essa consciência, o conhecimento profundo das leis, como nós os temos, mas eles estão inseridos na natureza e eles têm um papel importantíssimo. Cada ser vivo na criação tem o seu papel. Então, como a gente falava, né, nessa grande teia em que estamos inseridos, cada animal, cada planta tem o seu papel específico e foi colocado ali por Deus por um motivo. Tem ali uma função e uma tarefa a cumprir, e eles cumprem de maneira muito acertada, né? Porque estão inseridos ali e cumprem as suas funções, e a gente vê isso de maneira bastante clara quando existe algum desequilíbrio ecológico, e isso é muito sério, né? Nos tempos que a gente vive hoje, a gente tem podido perceber, infelizmente, isso acontecendo até com certa frequência, e aí existe uma reprodução descontrolada de determinado animal, porque o outro predador foi suprimido do ambiente, enfim. E aí a gente vê um desequilíbrio realmente ali ambiental, né, ecológico, sendo presente. Então é isso. Se cada um cumpre ali com o seu papel, a gente tem essa harmonia, essa grande sinfonia funcionando de maneira bastante equilibrada. Seria temeridade de nossa parte desafiar a divina sabedoria com qualquer classificação de seus atributos. Então, mais uma vez, Emmanuel dizendo, vamos com calma. Talvez a gente realmente não tenha condições de nos aprofundarmos aqui nos detalhamentos dos atributos, né? A gente, claro, tem os atributos de Deus que Kardec coloca ali no Livro dos Espíritos, que nos dão uma ideia bastante suficiente para nós de Deus. Mas mais do que isso, talvez a gente realmente não tenha condições nesse momento. Mas Emmanuel diz: espíritos humanos em desenvolvimento no corpo físico ou fora dele, não podemos trair a posição em que nos situamos, competindo-nos por agora, não a veleidade, ou seja, a intenção de uma realização muito difícil, ou até o capricho, de compreender o plano do universo. Então, calma, talvez a gente esteja querendo compreender tão profundamente esse plano do universo, e Emmanuel está dizendo, mas sim nos cabe aqui a obrigação de acatar-lhe os desígnios, abraçando o serviço que a lei nos reserva no campo de aperfeiçoamento que nos cabe lavrar. A doutrina espírita é para nós uma doutrina racional, de uma fé que nos faz pensar, é claro,
Mas quanto mais a gente se aprofunda, estuda, compreende as coisas, aquilo que está ao nosso alcance, é claro, a gente percebe a perfeição das leis divinas. E quando a gente começa a perceber a perfeição das leis divinas, a gente está mais preparado para perceber que tem coisas que talvez a gente não compreenda de imediato no que diz respeito às situações que ocorrem nas nossas próprias vidas. Talvez dificuldades, talvez situações que a gente não tem as respostas agora, mas sabendo da infinita misericórdia, da infinita bondade, da infinita justiça de Deus, nós não temos outro caminho senão confiar de que Ele sabe o que é melhor para nós, do que nós mesmos, do que as nossas próprias vontades. Então, o caminho mais sadio e mais inteligente é entregar os nossos corações a essa vontade que nos rege os passos, né? Que orquestra situações que estão aí ao nosso redor e aquelas que a gente não pode, né, e não tem possibilidades ali de reverter ou de solucionar. A gente busca, sim, sempre todos os meios possíveis, analisa a situação. Isso não quer dizer que vamos ficar parados e de braços cruzados, muito pelo contrário. Jesus está sempre nos convidando a esse movimento de, é, de buscarmos os melhores meios, os melhores caminhos, mas naquilo em que a gente não tem mais possibilidades ou chances de reverter a situação ou de fazer nada para que possa mudar aquilo, entregarmos a Deus na confiança e na fé de que a sua vontade é sempre maior do que a nossa, né? Então, vamos prosseguir aqui com Emmanuel. Ainda assim, se buscamos exata notícia do Criador, adotemos a do Cristo, que nos revelou na posição de nosso Pai. E aí então a gente busca essa nomenclatura que Jesus deu para Deus, chamando de nosso Pai. Porque, mais uma vez, o Pai, né, além da intimidade, é aquele que conhece profundamente cada um dos seus filhos, sabe ali tudo o que eles necessitam. E ele diz: nosso Pai que nos provê de recursos em todas as necessidades e que se acurva amoroso e solícito na proteção de todas as criaturas. O Pai conhece a todos nós profundamente, sabe das nossas necessidades e é extremamente amoroso. Não desampara nenhum dos seus filhos. Se nós, seres humanos aqui na Terra, ainda tão imperfeitos, fazemos o melhor de nós por cada um dos nossos filhos, né? Imagina Deus, na sua infinita perfeição, o que não faz por cada um de nós. E aí, com essa consciência, a gente consegue abrir o coração realmente para sentirmos esse amor, porque nós todos somos amados infinitamente por Deus. Como a gente dizia, Ele não desampara nenhum dos seus filhos, está sempre muito próximo, inclusive dentro de nós. Mas o que acontece é que às vezes, na nossa distração das coisas do mundo, do cotidiano, da vida, da correria e uma série de coisas, a gente acaba se esquecendo disso. Mas quando a gente se volta para Deus e se lembra dessa posição que o coloca como pai e nós como filhos, e realmente a gente sabe quando a gente procura um colo de mãe, ou um colo de pai, ou um colo de alguém que possa nos afagar a cabeça, nos fortalecer? Então, a gente busca o colo divino e se sente, então, mais auxiliado, mais apoiado, mais consolado. Nosso Pai que vela pela magnificência dos astros, com a mesma ternura com que sustenta a larva no subsolo. Isso também renova para nós
completamente a consciência do mundo e das leis, porque se esse Pai que me ama infinitamente é também o Pai, talvez do meu adversário, daquele que eu estou tendo alguma dificuldade, da mesma maneira que ele ama a mim e segue me amparando, ele também ama o outro e segue amparando. E aí a gente vai começar a ter um vislumbre melhor do que é realmente essa grande família universal. Porque aquele que momentaneamente eu vejo como adversário, como inimigo ou como desavença, é o meu irmão mais próximo, amado por Deus como Deus ama também a mim. Em verdade, por agora, nossa inteligência é demasiado estreita para conter qualquer conceituação do infinito. Às vezes, quando a gente se pega a pensar nisso, a gente até se perde, porque realmente nossa mente ainda é muito limitada para isso tudo, cabendo-nos por bênção e honra o trabalho incessante no bem para a libertação e aprimoramento de nossas possibilidades virtuais. O caminho que nós temos para acessar cada vez mais a Deus, para estarmos cada vez mais próximos dele, como Emmanuel trouxe no início da mensagem, a gente vive numa grande cadeia, né? Na jornada evolutiva a gente vai passando degraus em direção a esse Pai Criador. Então, o que a gente tem de mais certo, de mais seguro, para sentirmos cada vez mais próximos dele e chegarmos àquela comunhão como Cristo traduziu para nós, quando ele diz que ele e o Pai são um, o caminho mais certo que nós temos é trilharmos esse caminho de bem, esforçarmos pela nossa transformação pessoal, pelo nosso próprio aprimoramento, porque aí, caminhando em direção ao aperfeiçoamento, à angelitude ali, né, nos graus mais elevados de evolução do espírito, vamos estar cada vez realmente indo para mais próximo, próximo não no sentido de um local específico, mas no íntimo, né, no nosso sentimento, mais próximos de Deus. Pelo coração, ele diz, no entanto, ser-nos-á possível buscar o exemplo de Jesus e sentir o Supremo Senhor por nosso Pai de sabedoria e misericórdia. Então é no sentimento, no coração que a gente sente a Deus. E finalizando a mensagem, ele diz, através do amor, a estrela se comunica com o grão de areia, e se a gota do oceano não lhe pode medir a extensão e a grandeza, traz consigo na intimidade da própria estrutura o gosto característico do mar. Assim também para conosco. Se nós não podemos medir a extensão e a grandiosidade de Deus, nós trazemos como suas criaturas e imersos nele, trazemos dentro de nós a sua própria essência, a essência divina, que é essa possibilidade de estarmos, de sermos perfectíveis e de estarmos, na medida dos nossos esforços, estaremos um dia mais próximos dele. Muito obrigada, a atenção de todos, que Jesus possa seguir nos inspirando, para que a gente realmente se veja mais próximos de Deus a cada dia.